Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa leitura de Lucas. Nós estamos lendo o livro de Lucas e hoje a gente vai dar sequência ao capítulo 6, tá bom? Meu nome é Maria e a gente vai indo direto ao ponto para a leitura, tá bom? Vamos lá. Capítulo 6, Lucas, capítulo 6. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: Por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros, e acrescentou: O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus cura no sábado, versículo 6. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: Tenho uma pergunta para você. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Jesus escolhe os 12 apóstolos, no versículo 12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ensina a seus discípulos o grande sermão. Versículo 17. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vindo de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Tá falando de cura, né? Os espíritos impuros, as pessoas que eram curadas dos espíritos impuros. Olha só isso, né? Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Ele curava a todos. Aqui a gente, né, observando um pouco mais a leitura, a gente vê que não só doenças físicas, não só doenças no corpo era curada. A gente vê aqui que na leitura, um pouquinho antes, a gente viu Jesus um, curando uma pessoa com a mão deformada, né? E agora a gente vê uma cura no espírito, né? Jesus está fazendo uma cura no espírito, né? Curando a pessoa que estava sendo atormentada por espíritos impuros. E ali isso era uma cura no espírito que Jesus estava trazendo libertação para essa pessoa, era uma cura no espírito. Então a gente vê dois tipos de cura aqui. Bênçãos e aflições, a partir do versículo 20. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence.
Deixa eu ver aqui o que está falando no versículo 20. Felizes são, eu vou ler aqui o comentário, tá? Para ajudar. Do versículo pobres, né? Pobres, famintos. Lucas tinha em mente a pobreza física e espiritual. A pobreza e o sofrimento tendem a nos tornar mais dependentes de Deus. No Antigo Testamento são muitas as promessas que Deus alimentará de Deus que no Antigo Testamento são muitas as promessas de que Deus alimentará e consolará seu povo, né? Salmo 22, 26, 22, versículo 26, 107, do 36 ao 41, 126, do 1 ao 6, Isaías 49, do 10 ao 13, 51, o versículo 3 e 65, versículo 13. Vamos continuar aqui no versículo 21. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação? Que é o versículo 24. Promessas de bênçãos para pobres e oprimidos são contrastadas em Lucas. Eu estou lendo o comentário, tá? Com predições de aflição para os ricos e poderosos. Os que confiam em si mesmos serão humilhados, enquanto os que dependem de Deus serão abençoados. Os profetas do Antigo Testamento prenunciaram aflições contra as nações e os governantes que oprimiam o povo de Deus e rejeitavam sua soberania. Nessa época, esses ricos aqui, eles eram opressores das pessoas mais pobres, né, indefesas. Então, os ricos nesse período oprimiam muito as pessoas pobres. Então, o texto fala desse tempo também, desse contexto também. Vamos lá. Versículo 22. Felizes são vocês. Espera aí. Versículo 25. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera? Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza? Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas? Agora, o amor pelos inimigos, a partir do versículo 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixem que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que o amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Versículo 36, né? Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Seu Pai celestial. Pai está com um P maiúsculo. Deixa eu ver aqui. Vou ler o comentário aqui, ó. A lei do versículo 34 ao 36, né? A lei de Moisés proibia a cobrança de juros de outros israelitas.
a fim de impedir a exploração dos pobres, né? Está lá em Êxodo 22, 25, Levítico 25, versículo 37, 35 ao 37, e Deuteronômio 23, 20. Jesus foi além e instruiu seus seguidores a que emprestassem sem esperar nada de volta. Ao fazer o bem, mesmo aqueles que faziam mal, agimos como filhos do Altíssimo e imitamos nosso Pai Celeste, que é misericordioso com todas as pessoas. Tem Romanos também, tem Romanos capítulo 5, versículo 8. É importante também a gente entender o contexto, a história, a cultura, para poder a gente entender certos textos, né? Não é toda vez que a gente lê o texto, é importante você não... tem texto que é atemporal, né? Então, por exemplo, esse texto, falando de Deus, né? Pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos, sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso, é um texto atemporal. Mas, por exemplo, essa parte cultural, né, de empréstimos é importante, né? Aqui está falando sobre a lei de Moisés, que proibia a cobrança de juros de outros israelitas a fim de impedir a exploração dos pobres. É importante a gente aprender um pouco da história, da cultura, né? Ler um pouco mais e pesquisar sobre isso. Então, quando você lê, não leia com a mente achando que tudo é para você. Não, a gente precisa entender o que o texto está dizendo, procurar entender se é cultural, se aquilo ali está falando é cultural, porque os textos que são atemporais, que é Deus falando, que serve para todas as gerações, eles são bem claros. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar para nós, né, entender como princípio uma coisa que é cultural, por exemplo. Tá bom? Vamos continuar no versículo 37. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Deixa eu ver aqui. Esse versículo, vou ler o comentário do versículo 37 ao 42. Não julguem. Jesus condena o julgamento hipócrita que deprecia a outra pessoa. Os que condenam serão julgados pelo mesmo padrão. Deus exige que seu povo ame o próximo ao adverti-lo dos perigos do pecado. Está em Gálatas 6:1, Hebreus 3:13. A exortação é um ato de amor, o julgamento um ato de orgulho. Vamos para o versículo 43, agora que está falando da árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Tá vendo? Aqui, ó, a gente consegue perceber que o texto é um texto atemporal, que serve de gerações para gerações, né? Porque não está falando de algo específico de um tempo, está falando de algo que é para todos os tempos, né? E é bem claro. Até hoje, se a gente olhar para esse texto aqui, a gente vai ver que a gente não tem como colher banana de uma laranjeira. Se você está vendo que é uma laranjeira, você vai colher laranja, né? Se você aí o Senhor aqui está dando, Jesus está dando essa comparação para uma pessoa que tira coisas boas do seu tesouro porque ela tem um coração bom, né? E a pessoa má, ela tira coisas más do seu tesouro.
E assim a gente começa a conhecer, essa é uma forma de você conhecer a pessoa, né, o que ela tira do coração dela, o que ela fala, né, o tesouro está ali dentro do coração dela, é ali que está. A boca vai falar o que o coração está cheio, querendo ou não. Isso aqui é uma realidade, é uma verdade. A pessoa fala do que ela está cheia. É só você se observar. Se você se observar, você vai ver do que você mais está falando. Do que você mais fala, né? E se você observar a pessoa, a outra pessoa, também você vai perceber a mesma coisa. Mas por que eu estou falando para você se observar? Porque é importante, antes de observar o outro, nos observarmos, olhar para nós primeiro, né? Interessante que o texto anterior, ele fala sobre você tirar o tronco do seu próprio olho, ao invés de querer tirar um cisco do olho do outro, né? Então, aqui no texto seguinte, não é muito diferente não, né. A gente precisa se observar o que que a gente está tirando do nosso coração, o que que a gente fala tanto, o que que está saindo do nosso coração, do que a gente está cheio, ao ponto da nossa boca estar falando sobre aquilo. Então é importante a gente olhar para nós, a gente se conhecer. Isso aqui são princípios milenares, né. E para poder a gente aprender a olhar para nós primeiro, a tirar o tronco que está em nós, tirar a sujeira que está em nós, tirar a maldade que está em nós, sabe? Fazer uma limpeza em nós antes de ajudar o outro ou, né, falar do outro. Aqui está falando de julgamento, mas eu ainda vou um pouquinho além, né? Antes de você tentar ajudar alguém, porque às vezes a gente tenta ajudar alguém, a nossa boa intenção acaba ferindo, porque a gente não fez a nossa purificação primeiro. Vamos por capítulo não, por versículo 46, que vai falar sobre construir sobre um alicerce firme. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Aqui está falando sobre obediência, né? Eu lhes digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem, ouve e as pratica. 3 coisas. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Aqui tem um princípio milenar. Olha só, Jesus está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, né? Às vezes a gente fala Senhor, Senhor, e você vai lá, ora Senhor, olha para o céu e tal. Mas não vem a Ele, não ouve e não pratica. Como é que a gente aprende a fazer isso? Lendo sobre Ele, buscando Ele, vindo até Ele, ouvindo Ele e praticando o que Ele diz. A gente aprende aqui. A gente aprende quando o próprio Espírito ministra o nosso coração e quando a gente pratica. Porque não praticar, não vir, não ouvir é o mesmo que não saber de nada. E isso é desobediência. Isso é desobediência. A gente está entendendo aqui. Isso é desobediência. E isso significa que tudo que você for construído não vai ter base sólida, não vai ter firmeza dentro de você, você não vai ter clareza, você vai andar sempre com dúvida. Então é importante construir o seu alicerce numa base que é firme. E para isso, você tem que vir, nós temos que vir a Ele, tem que ir até Ele, ouvir as suas palavras e praticar. Aqui a gente conclui o capítulo 6. Eu estou lendo na versão NVT, a nova versão transformadora. Estou lendo nessa versão aqui. Essa é uma Bíblia de estudos.
E eu te aguardo na leitura do capítulo 7. Eu sou Maria. Vamos continuar lendo o livro de Lucas. Me diz como é que você está aí na sua leitura, me diz se você está tendo constância. Não perca a oportunidade, tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida. Tem princípios milenares aqui que vai ajudar a construir, te fortalecer, fazer com que você se torne alguém mais firme, alguém com princípios sólidos na sua vida e que vai causar diferença na sua vida. Compartilha aqui, comenta aqui nos comentários como está a sua leitura e como tem sido até esse momento, até o capítulo 6, tá bom? Espero você até a próxima.